Senhores, hoje nós temos a alegria de termos novamente conosco a nossa companheira de trabalho, a Isolena, que vai nos falar sobre bem-aventurados que são misericordiosos. Que Deus abençoe, Jesus. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva no seu amor, para podermos chegar a bom termo na reflexão que vamos fazer na noite de hoje. Muitas foram as vezes que nós já ouvimos falar de Jesus, das suas passagens, da sua vida e do seu exemplo. E também que Jesus não deixou nada escrito. Tudo que nós temos escrito foi feito após a sua morte. Ele nos falava à época por parábolas, porque o nosso entendimento era muito pouco. E ainda hoje é muito pouco. Nós muitas vezes não entendemos alguns ensinos, algumas passagens, algumas parábolas. Temos ensinos do Cristo que que são para nós ainda, para muitos de nós, ininteligíveis, nos perturbam, porque nós ainda não conseguimos compreender o verdadeiro sentido daquela passagem, daquela palavra ou daquela parábola. Jesus disse em determinado momento: bem-aventurados os aflitos. Aqui, ele nos fala da justiça das aflições, o porquê das nossas dores, o porquê sofremos. Nos fala da lei de causa e efeito, nos fala da ação e de reação, da colheita da nossa plantação. Bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito que Jesus nos fala são os ricos de humildade, são aqueles que são pobres de avareza, que ficaram pobres de ressentimentos, que empobreceram do ódio, da inveja, que são pobres de vulgaridade. Eles não alimentam mais essas paixões. Eles são pobres dessas paixões, por isso herdarão o reino dos céus. E nós sabemos que o reino dos céus está dentro de nós. Então, a partir do momento que nós deixemos de ter essas paixões, nós nos tornamos ricos de qualidade e somos pobres dessas paixões. Outra passagem belíssima de Jesus e que deixou e deixa muitas pessoas ainda confusas sobre a questão, é quando Jesus disse aos seus discípulos que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Será que Jesus neste momento estava condenando a riqueza? Então nós ainda temos pessoas que pensam que sim. O fato é que Jesus nos fala neste momento do mau uso que nós fazemos da riqueza. Nos alerta sobre como estamos usando a riqueza. Rogarei ao meu Pai para enviar um Consolador que vai ficar eternamente convosco. Que Consolador é esse? Não pode ser uma figura humana, porque nenhum homem vai viver eternamente. Então, essas e muitas outras passagens deixam muitos de nós ainda confusos, sem saber de fato o que Jesus quis nos dizer com aquela passagem, com aquela palavra ou com aquela parábola. Mas hoje, nós temos a doutrina espírita, que é esse Consolador prometido por Jesus, que vem colocar luz aos ensinos de Jesus. É nos explicado à luz da lógica e à luz da razão todas essas passagens de Jesus. O Espiritismo é a chave mestra com a qual se abre a porta do entendimento. Nos mostra o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Mas no dia de hoje, não são sobre essas passagens que eu citei que nós vamos refletir. O nosso objetivo na noite de hoje é refletirmos sobre outra belíssima passagem de Jesus, que é o bem-aventurados os que são misericordiosos. Então é sobre este assunto que nós vamos refletir hoje. Quantos de nós
já paramos para refletir sobre o sentido da palavra misericórdia? Será que nós entendemos o que Jesus quis nos dizer com isso? Será que somos misericordiosos? Quem sabe até o final da reflexão nós vamos nos identificar, sabermos o quanto misericordiosos nós já somos. Misericórdia é o sentimento de compaixão ou de perdão. Já conseguimos deixar para lá uma ofensa? Uma agressão? Uma calúnia? Esquecer aquela palavra áspera que alguém num momento de desespero ou de aflição nos dirigiu? Aquele olhar, será que conseguimos ignorar aquele olhar de deboche? Aquele gesto maledicente? Se hoje é difícil agirmos com brandura, com tolerância, com paciência, com misericórdia, vamos imaginar como é que era na época que Jesus esteve entre nós, onde a lei era do mais forte, onde predominava a força, onde predominava o poder. Vem alguém e diz: perdoai para que Deus vos perdoe. Sede indulgentes, não julgueis, amai os vossos inimigos. Será que nós já refletimos sobre a comovente frase pronunciada por Jesus nos momentos em que ele estava sendo crucificado? Quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, ao pronunciar essa frase, ele sabia da inconsciência dos que o estavam ferindo de morte. Frase dita com profundo pesar, com profunda compaixão, porque Jesus antevia, previa o quanto a humanidade iria se debater através dos séculos. Hoje, mais de 20 séculos transcorridos do drama do Calvário, encontramos inúmeras almas humanas ainda seguem agindo e reagindo na vida sem saber ao certo o que fazem e por que o fazem. 20 séculos se passaram e esta frase de Jesus está tão presente em nós. Vamos refletir um pouco na noite de hoje sobre as pessoas que estão enriquecendo materialmente graças à exploração das drogas, da sexolatria, da criminalidade, em cujo cenário de horror tombam crianças, jovens, mulheres, homens, uns inexperientes, outros desesperados. Será que sabem o que fazem? Será que as pessoas que assim agem sabem que no futuro terão o dever de reestruturar e reerguer do caos moral, dos vícios ou da loucura todas as criaturas que hoje sofrem e se submetem como verdadeiros zumbis inconscientes a essas pessoas que se acham espertas? Não imaginam, pois se tivessem a mínima ideia da gravidade da sua prática, dos seus atos, da sua conduta, não o fariam. Vamos pensar nas pessoas que se glorificam no mundo, recheando suas contas bancárias com o dinheiro desviado do leite destinado às crianças da infância pobre. Do dinheiro desviado do povo
da saúde do povo necessitado, da moradia dos que precisam de um local para se abrigar, do remédio das massas enfermas. A gente diz hoje que a nossa saúde está doente. Quantas pessoas vemos sucumbirem na fila por falta de atendimento, por falta de medicação? Das escolas, de tantos analfabetos que nós ainda sabemos que existem pelo mundo afora. Do transporte, das pessoas que precisam se locomover para o seu trabalho. E do lazer, daqueles também que se desgastam trabalhando duro. Será que sabem o que estão fazendo? Será que as pessoas que assim agem imaginam que um dia terão que devolver moeda a moeda, ceitil por ceitil, como disse Jesus, aquilo que desviaram, aquilo que usurparam friamente nos dias de poder? Não imaginam. Se soubessem quanto mal estão semeando com as suas atitudes, com as suas posturas, com os seus comportamentos, e do bem que terão que plantar para restabelecer todo o mal, pensariam duas vezes. Pensariam e não fariam. E o que pensar daqueles que usam dessa maior dom que Deus nos deu, do maior mecanismo da nossa inteligência, que usam a inteligência em nome de Deus, em nome de Jesus, e usam os ensinos de Jesus, a fim de submeter consciências que pouco pensam ou que pouco refletem, conseguindo criar terríveis exércitos de fanáticos e barbarismos, em nome daquele que ensinou e viveu a misericórdia, em nome daquele que ensinou e viveu o amor, em nome daquele que ensinou e viveu a paz. Será que sabem o preço da sua conduta, das suas atitudes? Será que eles têm uma ideia do que estão fazendo? Não supõem e nem cogitam. Se pudessem se dar conta do grave comprometimento e das consequências, eles não agiriam desta forma. Como vemos, o eco da voz de Jesus, o celeste guia da humanidade, nascida na cruz, onde sofreu todas as humilhações possíveis e imagináveis, naquele pedido de misericórdia a todos nós, ainda vai de encontro a Deus, continua ainda de encontro a Deus, porque nós ainda precisamos disso. Com certeza, diariamente Ele pede perdão, porque não sabemos o que estamos fazendo. Para não dizer todos os momentos, porque nós ainda continuamos a não saber o que estamos fazendo. Infelizmente, muitas criaturas na posição de materialista e ateísta. Ateísta é a pessoa que nega a existência de Deus ou que não acredita na existência de Deus. Vivem para conquistar vitórias materiais num mundo transitório como é o nosso. Porque nós estamos aqui de passagem. Pessoas, então, elas ferem, exploram, amedrontam, corrompem e sorriem por terem triunfado no mundo. Sorriem por terem triunfado no mundo, por terem conquistado tudo isso. Mas todos os que assim agem ainda não sabem o que fazem. Jesus, que tanto ama, mas que é tão pouco amado. E nós encontramos ainda hoje pessoas que têm vergonha de dizer que amam Jesus, que acreditam em Jesus, nos seus ensinos, nem pronunciam o nome de Jesus.
Jesus que tanto nos ama, que no momento de profunda dor moral, fisicamente abatido e humilhado pelos homens, ainda suplicou ao Pai perdão para todos nós. Será que nós temos exemplo maior de misericórdia do que esse pedido de Jesus a Deus? E que com certeza hoje Ele continua pedindo? Será que existe exemplo maior de misericórdia do que esse? Sabemos que não é fácil, no nosso estágio evolutivo, esquecermos o mal e perdoar. Mas nós podemos iniciar com exercícios pequenos, com pequenas contrariedades no nosso dia a dia. Nós não temos como sair daqui hoje e descermos a escadaria, a rampa, e sermos anjos. Não tem como. Não é assim que funciona. Mas nós podemos começar com pequenos exercícios no nosso dia a dia. Aquela fechada no trânsito, aquele gesto que eu já falei agora atrás, do maledicente, aquele afeto que nos contraria, o tolerar o marido, a esposa, o filho, a mãe, o pai. Pequenos exercícios dentro do lar. Começarmos dentro do lar. Se aquele dia, aquela comidinha não foi bem como a gente queria, que a camisa do marido, marido, não foi bem passada, ficou com ruguinha, a cama que não ficou bem, vamos com pequenas coisas dentro do lar, porque é ali no lar que nós tiramos a máscara da bondade, a máscara da gentileza, a máscara da compreensão, a máscara da humildade. É ali no lar. Ali a gente fica descobertos, fica nus. É dentro do lar. Então nós podemos começar com pequenas mudanças de atitudes, de posturas dentro do nosso próprio lar. Quantas noites passamos mal dormidas, e quando não passamos a noite acordados, por uma ofensa que não pudemos revidar. E aí ficamos dizendo para nós mesmos, né? Vai me pagar. Não perde por esperar. E ainda pior, muitas vezes nós deixamos para Deus se vingar por gente. Deus está vendo. Deus está vendo. Nunca perdoarei. Quando alguém pronuncia, nunca perdoarei, pronuncia a sua própria condenação. Por mais que tenhamos razão, por mais que não tenhamos culpa daquela agressão nesta existência, nós devemos ter misericórdia, pois Jesus tem conosco todos os momentos. Porque será através desses exercícios de compaixão que nós vamos crescer perante Deus. Através dessa mudança de atitudes, através dessa mudança de postura, é que nós vamos crescer perante Deus. Como podemos rogar a Deus que seja indulgente conosco, com as nossas faltas, se não somos com as faltas dos outros? Jesus nos alerta para que sejamos severos, sim, para com as nossas faltas, para com as nossas ações, para com as nossas atitudes, para com as nossas posturas. Que sejamos severos, sim. Nós temos no Pai Nosso, o Pai Nosso todo é uma coisa fantástica, né? Se a gente for palavra por palavra, frase por frase, é uma coisa maravilhosa. Mas nós vamos falar só da frase que tem a ver com o nosso assunto da noite de hoje, que é onde ele diz: perdoai as nossas ofensas como perdoamos aos que nos hão ofendido. Será que nós temos clareza dessa frase? O que essa frase está nos dizendo? Ou simplesmente recitamos de forma decorada, porque nós aprendemos quando éramos pequenos ainda, né? O Pai Nosso, reza tantos Pai Nosso, reza tanta Ave Maria e tudo bem. Será que, com que coragem
Vamos refletir. Com que coragem vamos rogar perdão a Deus, se não tolero, se me encolerizo por qualquer coisa com o meu próximo? Se emito dardos mentais de ódio para que atinjam o suposto agressor quando eu não posso agir? Porque vocês não pensem que aquilo que eu penso não atinge. Atinge. Além de me atingir muito, né? Um grande número de pessoas possui a tendência de observar com desculpas o grande defeito que existe em nós, né, na própria pessoa, reprovando muitas vezes, sem exame, sem análise, pequeninas faltas alheias. Aqui nós temos um outro exemplo maravilhoso de Jesus. Quando ele diz: como é que vedes um argueiro, coisa pequena, coisa insignificante, no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave, algo de grande porte em vosso olho? Como é que vemos um pequeno defeito no nosso irmão, quando não vemos um grande em nós mesmos? Outra advertência do mestre. Vejam, o Evangelho está repleto de exemplos sobre perdão, sobre compaixão, sobre misericórdia. Está repleto de exemplos. Quem já não ouviu aquela outra passagem maravilhosa, quando lhe foi trazido para Jesus a mulher que foi surpreendida em adultério? Nós sabemos que Jesus sempre pregava que ele não tinha vindo para destruir a lei, mas para cumpri-la. E a lei mosaica, ela previa que quem fosse pego em adultério seria apedrejado até a morte. E os fariseus eram os que ostentavam hipocritamente uma santidade que não tinham. Só viviam de aparências. E os escribas eram os detentores do conhecimento, chamados de doutores da lei. Eles queriam ver como é que Jesus iria se sair dessa situação. Eles queriam reunir argumentos e provas para dizerem que Jesus era um desrespeitador das leis. Eles precisavam dessas provas para exercer o direito de punir Jesus. Se Jesus a condenasse, ele estaria contra o que vinha ensinando e contra o que vinha exemplificando. Se a perdoasse, ele estaria contra a lei mosaica. Jesus, então, estava numa saia justa, né? Como é que nós iríamos sair dessa situação? Mas Jesus saiu. Então, que foi que nós temos aquela famosa frase, né? Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E nós sabemos o final dessa história, né? Um a um foi deixando as pedras cair de forma sorrateira, de forma escondidinha, para que ninguém percebesse, né? Foram deixando cair as pedras e foram saindo. Deixaram onde ficou somente a mulher e Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois todos nós, sem exceção, necessitamos da indulgência. Quem de nós não necessita da indulgência? Essa passagem ensina que nós não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos. E nem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Antes de nós reprovarmos uma falta de alguém, vamos analisar, vamos pensar, vamos refletir se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura da conduta alheia pode ser feita por dois motivos. Uma, para reprimir o mal. Então, pode ser louvável e torna-se até mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem maior.
E sem a repreensão, sem reprimir o mal, a sociedade poderia ficar comprometida. Então, jamais seria reprimida a sociedade. Então, muitas vezes é necessário. Agora, o segundo motivo, não tem escusas, é fazer desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Essa decorre da maledicência e da maldade. Essa não tem escusas. Não tem por que fazermos isso. Vocês poderão estar pensando, mas com o gesto de Jesus em não julgar, em não condenar a mulher adúltera, ele não estaria apadrinhando o mal? Jesus quer que entendamos que se ela fosse lapidada ali em público, humilhando-a, ele estaria concorrendo para que ela se afundasse ainda mais, para que ela se degradasse ainda mais, que ela ficasse pior do que ela já estava, do que ela já era. E tratando-a com bondade, com misericórdia, chamando-a para não reincidir mais no erro, despertou-lhe o arrependimento, levantou-a, proporcionou-lhe a reabilitação. Porque nós sabemos, nós temos que fazer uma reflexão aqui muito profunda. A violência não reabilita. Agora, o amor, sim. E nós sabemos disso. Então, nós precisamos fazer uma reflexão sobre isso. Outro questionamento que vocês poderão estar se fazendo: devemos deixar, então, que o mal prolifere? Não. Não é isso. O que nós temos que observar é que para censurar alguém, nós precisamos ter autoridade moral. E aos olhos de Deus, só existe uma única autoridade legítima. Uma única. É a que se apoia no exemplo que se dá do bem. Não é naquilo que eu digo, mas no exemplo que eu dou. No exemplo. Porque falar é fácil. Agora, viver os ensinos é um pouquinho mais difícil. Então, realmente a autoridade moral é no exemplo que se apoia no exemplo que se dá do bem. O quanto eu sou tolerante, o quanto eu sou paciente, o quanto eu auxilio, o quanto. Não é fácil contermos o impulso do revide. Não é fácil. Do julgamento, da crítica, da observação maldosa. Nós estamos vivendo no dia a dia situações complicadíssimas. Então é muito fácil nós falarmos, nós criticarmos, muito fácil. Quando a gente viu, já disse, já fez, já falou. Não é fácil ver o destruidor do nosso lar e ter pensamentos de compaixão. Só através de muitos exercícios vamos conseguir reter aquela palavra que está prestes a sair da nossa boca. E como que nós podemos fazer isso? Eu tinha um professor que disse para nós uma vez, ele nos falando sobre o quanto a palavra pode causar de dano depois que ela saiu. Ele disse: conte até 10, conte até 1000, morda a língua, encha a tua boca de água e não engula enquanto a tua cólera, enquanto a tua ira, enquanto o teu não passar. Então, nós temos que achar um jeito, um mecanismo para evitar de falar. Porque depois que nós falarmos, é muito difícil de recolhermos os cacos. De ter aquela ação, né? Muitas vezes nós agredimos até o nosso filho, deixamos ele lá
de castigo, sem saber o porquê que ele está de castigo. Reter os nossos pensamentos, aí está mais complicada a coisa. Como deter os nossos pensamentos? Nós sabemos que não é muito fácil. O que os nossos pensamentos, o que esse lixo que nós colocamos dentro da nossa cabeça nos traz? O que ele atrai? Nós sabemos o que o lixo físico atrai, né? Até dengue agora está lá, né? Nós sabemos o que o lixo físico atrai. Mas e o lixo mental? Quantas dores nos causa o lixo mental? Quantas obsessões? Quantos sofrimentos? E como evitar isso? Se a televisão, os meios de comunicação quase só nos trazem isso. Como fazer isso? Procurar uma página edificante, buscar ler uma oração, o Evangelho, desligar a televisão, não compartilhar na internet. Tem gente que compartilha e nem leu. Está lá, eu vou compartilhar, vou curtir. Está curtindo o quê? Está compartilhando o quê? Nós podemos diminuir isso com as nossas atitudes, com as nossas posturas, com as nossas ações. Tem uma belíssima passagem de Bezerra de Menezes, que ele faz uma recomendação aos espíritas, mas eu colocaria a todos os cristãos. Ele diz o seguinte, que o espírita possui nos conteúdos doutrinários os instrumentos hábeis para mudar a situação que vivemos. Por intermédio do quê? Da educação de gerações novas. Nós temos tudo nas mãos para educar a nossa criança, o nosso jovem, o nosso adolescente. As casas espíritas estão aí com toda essa literatura. Até os bebês hoje estão sendo evangelizados antes de saírem da barriga da mãe. Então nós vamos acreditar nesta mudança, na autoeducação, na nossa reforma, na nossa transformação moral, buscando entender, buscando conhecer, buscando estudar, buscando participar, buscando refletir, buscando analisar a nossa postura, a nossa atitude, o nosso comportamento. A literatura está cheia de maneiras e formas de nós mudarmos isso, nos esclarecermos para podermos mudar as estruturas perturbadoras da nossa sociedade. Imagine se cada um de nós que aqui está fizermos isso. Quantos seguidores nós vamos ter amanhã? Que se multiplicam. Então está nas nossas mãos. Agora em março já começam os nossos grupos de estudo novamente. Nós temos palestra quase que a semana inteira. Estudos quase que todos os dias. Quase que eu acho que todos os dias, né? E hoje nós temos blogs, nós temos site, nós temos livros, nós temos seminário, nós temos teatro, nós temos tudo ao nosso alcance. Tudo ao nosso alcance. E nós temos também no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que diz que a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso, não poderá ser brando e nem pacífico. Jesus disse, sejam como eu fui, brando e pacífico. E a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Como vemos, nós temos tudo ao nosso alcance, tudo que nós necessitamos para refletir, para mudar as nossas posturas, as nossas atitudes. Hoje, nós não somos mais perseguidos, não somos mais apedrejados, não somos mais entregues para que as feras nos devorem, e nem que o fogo nos queime.
por nos dizermos espíritas ou cristãos. Nós podemos buscar livremente o saber, o conhecer. Nós podemos. Nós não precisamos mais nos esconder. Por isso tudo, é que nós temos que agradecer a Deus. Mas assim, todos os dias, ao acordarmos e também ao irmos colocar a nossa cabeça no travesseiro. Agradecer por Ele ter permitido que encarnassem na Terra espíritos com a missão de nos esclarecer, com a missão de nos fazer compreender a verdadeira mensagem de Jesus. E assim podermos, de forma lógica, com clareza, com discernimento, viver esses ensinos. Então nós temos que agradecer a Deus por isso. A Terra tem recebido espíritos que nos trazem, missionários que nos trazem essas informações, sempre. Ele nunca nos deixou órfãos, nunca. E vamos agradecer a Jesus, por Ele nos ter dado o maior exemplo de misericórdia que a humanidade teve. Eu não conheço nenhum exemplo de misericórdia maior do que aquele pedido a Deus que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. E também, nós queremos pedir a Deus, porque não é só agradecer, mas vamos pedir a Deus que tenha um pouco mais de misericórdia para nós, para todos nós, porque nós estamos nos esforçando, nós estamos aqui buscando conhecimento, buscando informação, buscando aprender, buscando analisar, buscando refletir. E a partir do momento que nós entendermos isso, nós vamos mudar as nossas posturas, sim. Não tem jeito. E vamos ser, com certeza, cada dia melhores. Mas também, nós não podemos esquecer de todas as outras pessoas que nós conhecemos ou que não conhecemos, que sofrem. Sofrem dores físicas, morais, enfim. Mas principalmente, que é um pouco mais difícil, mas nós temos que começar a pensar nisso também. De pedirmos por aqueles que promovem o sofrimento, por aqueles que causam a dor. Porque enquanto os que estão sofrendo, estão quitando, atenuando, diminuindo as suas dívidas, aqueles que estão promovendo a dor, promovendo o sofrimento, estão contraindo novos débitos, novas dívidas, e que vão ter que ser quitados um dia. Vão ter que ser paga, moeda a moeda, como ceitil por ceitil, como disse Jesus. Ninguém escapa da justiça divina. Ninguém. Então nós temos que pedir por esses também, para que eles percebam, ainda nessa existência, o equívoco. E quem sabe, já mudar a sua conduta, as suas posturas, as suas atitudes. Obrigada pela atenção de vocês e tenham todos uma boa noite. Nós agradecemos, Exolena, mais uma vez, pela mensagem de hoje, que nos fortalece e nos dá força para percebermos as misérias daqueles que nos cercam.